Seja bem-vindo ao canal e na sessão de hoje vamos dar continuidade falando de medida de similaridade ou diversidade beta. Nos vídeos anteriores nós vimos que os índices para estimação da diversidade alfa que nós vimos permitiam comparar diferentes comunidades. Neste caso, permitia comparar diferentes comunidades em termos de diversidade ou riqueza, mas não descreviam o quanto essas comunidades eram distintas ou similares em termos de composição das espécies. Para lidar com esta questão, deve-se utilizar medidas de diversidade beta. Quando falamos da diversidade beta, estamos a olhar a heterogeneidade de habitats. Estamos a olhar se essa medida de similaridade vai nos indicar se os habitats são similares em termos de riqueza de espécie ou composição de espécie ou são dissimilares. Neste caso, vai examinar as diferenças na composição. Neste caso, vai nos mostrar as diferenças na composição de espécies entre comunidades ou habitats da diversidade alfa. Neste caso, essa diversidade beta, os coeficientes de similaridades variam de 0 a 1, o que significa que quanto mais próximo de 0, não existe aqui nenhuma similaridade. E se estiver mais próximo de 1, significa que a similaridade é maior ou é total. Quanto menos espécies, as diferentes comunidades compartilham, mais alta é a diversidade beta. O que significa que, se nós tivermos menos espécies entre duas comunidades, entre dois habitats compartilhando, mais alta será a diversidade beta. Então, como nós podemos estimar esta diversidade beta? Então, nós podemos estimar com base nos coeficientes de similaridades que já vamos mencionar. Hoje, vamos apenas falar de coeficientes binários que vai mostrar apenas a presença e a ausência de uma dada espécie em uma dada comunidade. E esses coeficientes binários é o índice de Jaccard e índice de Sorensen. E nós vamos ver usando apenas o software Ecological Methodology. Antes de nós entrarmos no Ecological Methodology, é preciso que tentemos mostrar em detalhes estes índices. Quando falamos de índice de Jaccard, ele mede a dissimilaridade, ou seja, a proporção de espécies não compartilhadas do número total de espécies registradas nas duas unidades. A forma é um pouco simples, em que nós temos o A significando o número total das espécies, B, o número das espécies num dado habitat 1 que não ocorre no habitat 2. E depois temos o valor, a letra C, indicando o número das espécies no habitat 2 que não ocorre no habitat 1. E por outro lado temos o índice de Sorensen. Este índice é também um índice auxiliar de índice de Jaccard, em que também temos a forma mais ou menos diferenciada, em que também temos os mesmos pressupostos, o número total das espécies e, na verdade, o número de espécies que acontece no habitat 1 em relação ao número de espécies que ocorrem no habitat 2. Feito isso, então, agora é a hora da prática. Então, eu tenho aqui no meu Excel duas áreas que foram mostradas. Eu tenho aqui a coluna das espécies e tenho no primeiro habitat matas das dunas e no segundo habitat, neste caso, é matas costeiras. Então, eu quero saber
se existe similaridade ou se essas áreas são similares ou não em termos de composição da espécie. Para isto, eu preciso usar, neste caso, o coeficiente binário de similaridade. Então, com isto, eu vou no Ecological Methodology. Quando entro aqui no Ecological Methodology, versão 7.3, me dá esta opção de coeficiente de similaridade. E nesta opção, então eu apenas preciso de coeficiente binário, que vai me mostrar como comparar exatamente de 2 em 2 habitats ou de 2 em 2 em duas comunidades. Eu clicando, então a primeira linha já me mostra, me perguntando qual é o número de espécies que estão presentes em todas as amostras, neste caso em duas das áreas. Então eu tenho no meu Excel aqui, se vocês olharem, eu tenho as espécies aqui, se eu contar de 1 até que eu tenho 25 espécies, ok? Com isso, então eu preciso de o número de espécies presente e então eu escrevo aqui que existe 25 espécies. E depois vem o número de espécies que estão presentes em I e presentes em J. Para isso eu preciso definir o que é meu I e o que é meu J. Eu posso definir que o meu I, habitat I é este e J é segundo habitat. Então neste caso eu codifico que o meu habitat I é matas das dunas e o meu J é matas costeiras. Com isso, significa que se me pede que o número de espécies presentes em I e presentes em J, eu tento olhar quais são as espécies que não estão presentes em I. Neste caso, eu só olho nos meus valores onde tem campo vazio ou 0. Eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então veja que nos zeros eu tenho aqui a ausência, absent, e este lado eu tenho presente no J. Então são 4. Eu escrevo aqui os meus 4 espécies. Depois vem fazer a pergunta contrária, que o número de espécies absent in J and present in I sample. Então o número de espécies que estão presentes agora estão ausentes agora nesta coluna de J, mas que estejam presentes em I. Então procuro olhar onde há zeros. Então eu tenho apenas 1, 2, 3. Então destes lugares, por outro lado, eu tenho as espécies. Então ausente aqui e presentes aqui são 3. Então eu escrevo aqui 3. E a última pergunta tenta dizer qual é o número de espécies que estão ausentes em ambas as amostras. Neste caso, a primeira amostra, a segunda. Então, eu não tenho onde o lugar em que temos 0 espécies, porque também eu tenho apenas 2 comunidades. Se eu tivesse a terceira comunidade, é provável que poderia coincidir em que, ao comparar essas 2 comunidades, eu tenha exatamente não tenho exatamente espécies similares. Neste caso é apenas zeros, não encontro nada. Então com isso eu coloco no Corel Programa. E aqui me dá o meu coeficiente de Jaccard, que é 0,78, e na verdade o outro coeficiente de Sorensen, que mostra-me 0,87. O que significa esses valores? Conforme nós vimos na interpretação, significa que quanto mais próximo de 1, a similaridade é total. Neste caso, esses 2 habitats existe uma similaridade em termos de composição de espécie, porque na verdade pelo menos está acima de 50% ou acima de 0,5. Tendo em conta que estamos a falar de uma escala de 0 a 1, então estamos mais ou menos de 0,8 ou 0,7, o que significa que a similaridade está a tender-se mais próximo a 1. Então, essas duas comunidades ou 2 habitats, eles são similares em termos de composição da espécie.
E isso é possível olhando simplesmente para o pressuposto teórico, conforme nós vimos que, na verdade, nós tínhamos uma dada escala que nos mostrava que o valor dos coeficientes de similaridades variam de 0 a 1, o que significa, segundo nossos dados, estão exatamente próximo do total de similaridade. É basicamente isto em termos de diversidade beta, que mede exatamente a heterogeneidade, e no caso específico 2, nós vimos os coeficientes de similaridade apenas binários, ou presença ou ausência, usando apenas índice de Jaccard e índice de Sorensen. No próximo vídeo vamos falar ainda mais dos outros índices, neste caso que estima a diversidade beta. Estamos a falar especificamente de índice de Morisite. Até o próximo vídeo, nos acompanhe.